Já o Palmeiras registrou nos 6 primeiros meses do ano enorme prejuízo financeiro. Já o Palmeiras foi o único que avançou, que está praticamente classificado na Copa do Brasil. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Preciso te falar também sobre o Palmeiras, que precisou responder a uma nota do Flamengo acusando o Verdão de ser o maior beneficiado pela arbitragem no Brasil. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Fala também de Paulinho, de novo fora e por longo período no Palmeiras. Péssima notícia para o Palmeiras, de novo, Paulinho machucado. O atacante passou por exames nessa segunda-feira que detectaram uma lesão na coxa direita. Paulinho deve ficar fora por 3 semanas. Ele já havia perdido o jogo contra o Vitória por conta de um entorse no tornozelo, ficou de fora do jogo contra o Fortaleza, apesar de ir para o banco de reservas, porque reclamou de dores na musculatura. Nessa segunda-feira, os exames apontaram essa lesão no adutor da coxa. A expectativa é de que o Paulinho perca no mínimo mais 6 jogos. Partida de volta contra o Fortaleza na Copa do Brasil, fica de fora dos 2 jogos da Libertadores, fase de oitavas de final contra o Cerro Porteño e também não enfrenta Internacional, Fluminense e Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Aqui vem a pior parte da história envolvendo o Paulinho. Na temporada atual, 9 jogos em 42, ou seja, 21% de aproveitamento, de presença em campo. Esse aproveitamento, essa presença vai diminuir por conta dessa ausência, por conta de uma nova lesão. Desde que foi contratado, o Paulinho disputou só 25 jogos. E olha que ele chegou ao Palmeiras no início da temporada passada por 18 milhões de euros, além da cessão de 2 atletas em definitivo. 25 partidas em 118 jogos e presença em campo de apenas 21% dos jogos. Dá para dizer que a contratação de Paulinho merece que nota de 0 a 10. Use espaço para comentário para registrar sua opinião. Só queria relembrar de uma declaração de Leila Pereira assegurando que o Palmeiras nunca contrataria jogador machucado. Vascão, quais as novas? Deixa eu começar falando sobre o João Paulo Sampaio. Começou um rumor nas redes sociais de que o João Paulo Sampaio pode trocar o Palmeiras pelo Vasco, né? Por enquanto é só uma grande especulação. Isso só aconteceria se a Leila de fato trocasse o Palmeiras pelo Vasco a partir de 2028. A gente está falando de algo distante, de algo para bem depois, né? Mas, cara, eu não acho uma grande maluquice que a Leila pelo menos tente, tá? Acho natural que a Leila se mude para o Vasco depois de deixar a presidência do Palmeiras, é o natural. E a Leila vai tentar levar para o Vasco as pessoas da confiança dela. E o João Paulo Sampaio é uma das pessoas da confiança da presidente, tá? Só faltava não, depois de tudo que o João Paulo Sampaio conseguiu para o Palmeiras, foram cerca de 2 bilhões de receita com vendas de atletas nos últimos 10 anos, tá bom? O William Fernando Nepomuceno. Nicola, o ano passado, o Palmeiras quase participou de um amistoso de pré-temporada nos Estados Unidos, em que Barros estava negociando. Falta mais sintonia entre Leila e Barros. Será que a Leila sabia desse amistoso? Boa pergunta, William, mas, cara, vamos lá. Há um grande problema no Palmeiras, na gestão do Palmeiras. O Palmeiras tem um técnico que é maior do que o superior dele, hierarquicamente, o Anderson Barros. Qual que é a lógica? Você tem o presidente, você tem o executivo de futebol e você tem o técnico. O técnico se reporta ao executivo, que se reporta à presidente. A presidente é a manda-chuva, o executivo está logo abaixo dela e depois vem o técnico. No Palmeiras, por conta de tudo que ganhou, o Abel ultrapassou o Anderson Barros com muita sobra, né? Então, a verdade é que o Anderson Barros hoje atua meio como uma espécie de auxiliar, de assistente do Abel. O que o Abel quer, ele atropela o Anderson Barros. Eu não estou contando nenhuma novidade, né? Não é nenhuma surpresa para vocês o que eu estou falando por aqui. Então, há essa quebra da ordem hierárquica das coisas, né? E até a Leila Pereira, vou dizer para vocês, usa o Abel como um enorme escudo. A Leila já andou quebrando vários galhos do Abel. Só para lembrar que na temporada passada, o Abel foi punido com multa de 5 milhões de euros por conta daquele pré-contrato que ele assinou com o Al-Sadd que ele não foi. E a Leila Pereira, inclusive, fez gestão para que o acordo fosse facilitado com a ajuda do Palmeiras. O Palmeiras repassou um percentual maior
do menino que estava lá no Gabriel Pereira. Era o Gabriel Pereira? Vocês vão lembrar desse caso. Enfim, mas a verdade é que no Palmeiras todo mundo é meio refém do Abel Ferreira, né? Tem suas vantagens, mas tem também desvantagens. Wellington Darmeto. Nicola, Veiga volta a jogar no Palmeiras? Não. Ele está emprestado até dezembro e o técnico, isso quem me contou foi o empresário dele, né? O André Cury. O André Cury disse que o Veiga foi uma opção do técnico, vai permanecer por lá, tá? Deixa eu até ver se o Veiga jogou na estreia do time no Campeonato Mexicano. O Brian Rodrigues, que pode ir para o Cruzeiro, ele entrou no segundo tempo e fez um dos gols da vitória do time por 3-0. O Veiga tem 3 partidas na atual temporada, tá? Na última jogou 45 minutos. Na primeira foi titular absoluto 90 minutos, na segunda jogou 75, na terceira jogou só 45. Deixa eu ver se ele entrou como titular. Ele entrou como titular e saiu no intervalo, tá? Que mais? E o Palmeiras é o único classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Será muita ousadia da minha parte, depois da vitória do Verdão por 3-0 contra o Fortaleza, colocar o Palmeiras na próxima fase? Com a lembrança de que o Palmeiras enfrenta o Fortaleza não no Castelão, no jogo de volta, mas sim na Arena Pantanal. O Fortaleza havia vendido o mando de campo. No jogo de ida, nesse domingo, no estádio do Palmeiras, Maurício, John Arias e Flaco Lopes marcaram os gols da vitória por 3-0. Já o Paulinho foi a única preocupação alviverde. O atleta foi poupado por conta de dores e deve ser submetido a exames nesta segunda-feira. Todos os outros jogos dessa fase de oitavas de final da Copa do Brasil apresentaram empates, exceção a vitória do Inter por 2-0 contra o Corinthians. Jogando na noite desse domingo no Beira-Rio, o Inter voltou a fazer boa partida, como já havia conseguido contra o Flamengo. Primeiro tempo equilibrado de 0-0. Na etapa final, Matheus Bahia, de perna direita, ele lateral esquerdo, abriu o placar, e Alan Patrick, em cobrança de pênalti, deu números finais ao jogo. Essa vitória por 2-0 é muito importante para o Inter, que desde a chegada do Maripan, em parceria com o mercado, transformou o sistema defensivo do Internacional em um sistema muito mais sólido. O Corinthians vai precisar vencer por 3 ou mais gols de diferença para passar de fase. Vitória por 2-0 leva a decisão para pênaltis. Os outros 5 jogos, como eu já havia contado, todos com empates, e a maioria deles sem gols. Foi assim, por exemplo, com Chapecoense e Cruzeiro, em Chapecó 0-0, Vasco e Fluminense, Rio de Janeiro, sábado 0-0, Atlético Mineiro e Juventude, na Arena MRV, o Atlético em casa empatou com o time da segunda divisão, além de Santos e Remo. O único empate com gols, Mirassol e Grêmio se enfrentaram no interior de São Paulo com um empate em 1-1. E o Palmeiras é o maior beneficiado pela arbitragem brasileira. Esse tema foi levantado pelo Flamengo através de uma nota oficial nas últimas horas. O rubro-negro se baseou em estatísticas divulgadas pelo GE para tentar provar que o Palmeiras tem sido beneficiado. Esse levantamento se baseia desde a implementação do VAR em 2020 até o Campeonato Brasileiro de 2026. Segundo a nota do Flamengo, o Palmeiras é o clube com maior número de decisões alteradas a seu favor pelo VAR, são 65. O Palmeiras é também o clube com o menor número de decisões contrárias entre os principais clubes do país, 47. E é dono do maior saldo positivo de decisões do VAR entre acertos e erros. Entre decisões alteradas e desfavoráveis, são 18 decisões a favor do Palmeiras. Segundo a nota do Flamengo, o Palmeiras ainda lidera o número total de intervenções do VAR. Somente em 2026, o Palmeiras é o 5º time que mais precisa cometer faltas para receber cartão. Palmeiras, através das suas redes sociais, se defendeu e contra-atacou o Flamengo. Eu queria muito saber a sua opinião sobre essa treta pública entre Flamengo e Palmeiras. Como é que você vê essa questão do Flamengo abrindo números que são relacionados a estatísticas de VAR, acusando o Palmeiras de ser beneficiado, e o Palmeiras tendo de responder? Use o espaço para comentário e já mete a sua colher nesse assunto, beleza? O Anderson Carvalho perguntando se inciso no Palmeiras é verdade. Anderson, na quinta ou sexta-feira, não me lembro qual foi o dia, e eu mandei mensagem para uma fonte do Palmeiras para perguntar primeiro sobre Luiz Henrique, a pessoa descartou. Quando eu perguntei sobre Fabinho, a pessoa disse: Nicola, não há interesse do Palmeiras em contratar reforços nessa janela, tá? A menos que surja uma enorme oportunidade de última hora, o Palmeiras não pretende fazer
contratações. Então, não me parece nem que a gente precise gastar cartuchos com Enciso. Ah, esqueci de deixar meu like, eu vivo pedindo para vocês deixarem like, nem eu deixei o meu. Então já eram 102 likes, cliquei por aqui, já viraram 103, tá bom? Agora para a próxima pergunta, dúvida e sugestão. O Paulo da Silva, boa noite, Nicola. A diretoria do Palmeiras tem planos para o Cebolinha, da comissão técnica? O Paulo está falando sobre o Cebola, né? O Andrei, ele chegou a ser técnico interino antes da chegada do Abel Ferreira, tá? Um tempão lá, até chegou a fazer bom trabalho como interino. Confesso que eu não tenho essa resposta. O que se sabe é que o Abel fica, ou deve ficar até dezembro de 27. Então, se o Andrei Cebola tem plano de ser técnico do Palmeiras, não é a curto prazo. Francisco Demost. Boa noite, Nicola. Estou vendo aqui de Acopiara, sertão do Ceará, que legal. Qual vai ser o atacante e zagueiro que o Vasco quer contratar? Em relação a zagueiro, são vários os nomes especulados. O Vasco tem tido dificuldade na busca por esse defensor, né? Lá atrás tentou-se o Jair do Nottingham Forest, não deu certo. Conversando com o Diego Carlos do Fenerbahçe, com o Murilo do Palmeiras. Nenhuma das tratativas acabou andando, tá? Sobre o centroavante, esse talvez ainda mais difícil, né? Porque são jogadores caros. O Lúcio, que está indo para o Cruzeiro, era um dos alvos do Vasco, mas acabou fechando com o Cruzeiro. O César Cacita, Nicola, será que o Palmeiras vai contratar mais? O Palmeiras garante que não. Seu time, o Corinthians, perdeu, escreve o Renan Carne. Por que o senhor diminui tanto o Palmeiras a inveja? O Renan, o dia que eu for corintiano, vamos lá, por que eu sou torcedor da Lusa? Meu pai é português, veio para o Brasil pequenininho, e ele e meu avô viraram torcedores da Lusa, e desde pequeno ele me leva a estádio. Por isso eu sou torcedor da Lusa, sócio torcedor, enfim. Inclusive, todas as chances que a portuguesa tinha alguma chance de ganhar título, exceto o Campeonato Brasileiro que a gente perde pro Grêmio, mas quase todas as outras era o Corinthians quem tirava a Luz. Teve o episódio do Castrilli, teve um gol do Bernardo, então nada a ver isso aí. E Renan, não tem inveja nenhuma do Palmeiras, cara. Pelo contrário, quando é para elogiar, elogio, e tenho elogiado muito mais do que criticado. Tem muita gente que entra aqui na live para falar que eu sou palmeirense, porque eu só elogio o Palmeiras, mas enfim. O Leandro Miranda, sou palmeirense, tenho muita curiosidade de saber quem é o dono de fato da Crefisa, a Leila ou o marido. Na verdade, porque se a Leila tem participação acionária, o Flamengo está certo pela primeira vez na vida. Leandro, entendi o X da questão, imagino que seja uma sociedade, né, com os dois tocando a Crefisa, mas não sei responder a tua pergunta, que é bem boa. É isso aí, rapaziada. Notícias quentes, notícias importantes, né? Mercado do futebol pegando fogo, é Flamengo contra Palmeiras, Palmeiras contra Flamengo, Lina Pereira, Mbappé. E essa história toda, eu gostaria de saber a sua opinião. Comente aqui embaixo. Galera, muito obrigado pelo like, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar aqui. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Todos os dias a gente traz informações aqui do Verdão para te manter sempre muito atualizado, fechou? Nós vamos ficando por aqui, mas desde já agradeço muito por ter ficado até aqui conosco. Assim que a gente voltar com mais informações, você será notificado, ative o sininho de notificação. Em breve a gente volta com mais informações, fechou? Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.